Bem, esse texto, essa palavra, esse versículo diz 18, 11. Que diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Repetindo, porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Vocês entenderam o que eu quero falar? É justamente a seguinte coisa, a seguinte pergunta: por que o homem precisa ser salvo? É sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje pela manhã. Por que o homem precisa ser salvo? Se eu fosse observar só esse versículo aí, ele fala que Jesus veio para salvar, é isso? O que havia se perdido, no caso, os homens. Esse salvar que está sendo colocado aqui, a palavra original que traz salvar, não está falando de salvar que pode esperar. É um salvar imediato, um salvar agora. Então ela vem da palavra grega chamada soteria, ou seja, tem que salvar agora, é um salvamento imediato, porque não há tempo. Então Jesus veio para nos salvar, porque não havia mais tempo. Estávamos perecendo e precisávamos de um salvamento imediato. Mas salvo de quê? Salvos de quê? Gente, para a gente ter uma noção clara disso, a gente precisa voltar um pouco na origem. Lá em Gênesis. A palavra diz que Deus criou os céus e terra. Criou tudo o que havia. Seres espirituais, celestiais, animais terrestres, como a gente conhece, e o homem. E o homem foi criado para quê? Para Deus, para a glória dele, para desfrutar constantemente da presença de Deus. Então você, que está aí sentadinho, me olhando aqui, você foi criado para isso, para ter um relacionamento com Deus, para desfrutar a presença de Deus, experimentar o que é felicidade, o que é graça, o que é alegria, o que é paz, mas não algo momentâneo, porque essa felicidade, essa alegria, essa paz era estabelecida no seu relacionamento com Deus. E Deus é o quê? Eterno. Então o projeto de Deus para mim e para você é que vivêssemos com Ele constantemente, eternamente, desfrutando de toda a felicidade, toda a paz, toda a alegria. Esse é o desejo de Deus. Fomos criados para Ele, fomos criados por Ele, somos e pertencemos a Ele. Só que infelizmente Satanás, o nosso adversário, adversário de Deus, ele não poderia permitir isso. Que Deus tivesse seres, homens, que estivessem diante dele, adorando, desfrutando tanto alegria, felicidade e graça. Então, o que eu posso fazer para destruir isso? Para destruir o que Deus criou com tanto carinho? Então Satanás se apresenta ao homem, faz uma proposta ao homem, e essa proposta era uma proposta de se rebelar contra Deus, de abandonar Deus, de romper relacionamento com Deus. Só que Satanás não explicou, porque ele é mentiroso e meias verdades são mentiras, que uma vez que nós nos afastássemos do Senhor, isso seria também para sempre. Então nós seguimos os conselhos de Satanás, fomos após ele, e assim como ele é inimigo de Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus também. E nós nos afastamos completamente de Deus. E passamos a viver uma vida de independência, desfrutando tudo aquilo que o diabo tinha proposto para todos aqueles que o seguem. Infelicidade, tribulação, falta de paz, desespero, angústia, tudo isso. Fomos na conversa de Satanás, aceitamos nos rebelar contra Deus, nos afastar de Deus, e de contrapartida nos tornamos inimigos dele. Então havia uma condenação, há uma condenação para Satanás e seus anjos, e nós passamos a receber a mesma condenação, porque nos tornamos aliados de Satanás e inimigos de Deus. Então Deus nos preparou com tamanho carinho, com tamanha graça, com tamanho cuidado,
Porque ninguém poderia idealizar o que Deus idealizou. Seu corpo funcionando de forma perfeita, bem integrada, bem organizada. Natureza aí produzindo oxigênio, renovando o oxigênio. Tudo bem estabelecido, bem organizado, para que o seu corpo estivesse em conformidade com essas maravilhas que Deus criou. E nós, homens, preferimos nos afastar de Deus e seguir uma vida de forma o quê? Independente. Só que o desejo de Deus em nossos corações sempre existiu, porque fomos criados por Ele. Então, há no nosso coração a falta de algo. Algo dentro de nós, mas bem lá no nosso interior, nos faz sentir a necessidade de alguma coisa. Estamos sentindo falta de alguma coisa. E essa falta de alguma coisa não será suprida nos relacionamentos. Não é um casamento perfeito que vai te dar essa coisa que está faltando. Não é a bebida que vai te dar isso. Não é a vida de prazeres, de dinheiro, de felicidades momentâneas que vai te dar isso. Porque você vai lutar para ser um empresário de sucesso, ou ter muito dinheiro, seja ganhando loteria de outra forma, e vai continuar sentindo a mesma falta. Talvez procurou aquele casamento, correu, porque era a pessoa dos seus sonhos, e o vazio vai continuar ali. Porque o que nós perdemos só pode ser recuperado em Deus, porque perdemos Ele, nos afastamos dele. E a gente tenta, de uma certa forma, curar essa necessidade de Deus de N formas. Interessante que Satanás, sabendo que você teria essa falta, porque você foi criado por Ele e para Ele, ele, na sua mentira, volta a mascarar, tentar mascarar essa necessidade como: você pode ir para Deus. Mas o diabo distorce esse retorno nosso para Deus por meio da religião. E a gente busca Deus, como Eduardo colocou aqui, agora porque precisamos de coisas. Preciso de saúde, oh meu Deus. Preciso disso, oh meu Deus. Preciso daquilo. Então a gente vai para a religião buscando proteção, buscando alguma coisa, buscando uma satisfação. Mas não foi para isso que Deus nos criou. E a religião tenta nos ocupar a mente para que a gente fique preso a ela, fazendo ritos e ritos e ritos. E a gente fica numa necessidade, como se fosse um viciado, que Deus está chateado comigo, então eu tenho que acender uma vela. Deus está chateado comigo, eu tenho que fazer tantas orações. Deus quer relacionamento com você. Deus não quer coisas de você. O que você perdeu, o que eu perdi, foi relacionamento com Ele. E um relacionamento não baseado naquele que está para dar o que eu necessito, porque Ele também não é um gênio de uma lâmpada que você passa e faz um pedido qualquer. Ou que você faz campanhas como se fossem campanhas para poder... Não, vou levar isso aqui porque em contrapartida Deus vai me dar. Deus não está pedindo nada de você. Deus não tem necessidade de nada seu. E o que Ele quer não é o que você tem a oferecer a Ele. Ele quer você. Porque foi você que se distanciou dele. Nos perdemos dele. Nos afastamos completamente dele. E passamos a experimentar a vida de quem vive longe do Senhor. Que é isso aí. Então quando nós olhamos para esse mundo, perguntamos: cadê Deus? No mesmo lugar, mas eu sei onde você está. Porque você não pergunta assim: onde eu estou? Deus está no mesmo lugar, aguardando que você entenda que você se afastou dele. E mesmo você sendo inimigo dele, porque foi isso que nos tornamos, Ele não desistiu da gente, porque você pede, Ele dá. Porque Deus não é como os inimigos dos humanos. O inimigo humano quer destruir. Deus é um inimigo que dá alimento, que dá saúde, que supre, para que você entenda que Ele continua te amando, mesmo você não amando Ele, não desejando Ele quanto você deseja. Mesmo você não tendo desejo por Ele como Ele tem por você, Ele te abençoa. Mas Ele quer deixar claro para você que Ele não está querendo coisas de você. Ele quer que você volte para ter o relacionamento que você perdeu com Ele. Você está perdido. Você está afastado. Você se tornou inimigo. Mas Ele está com as mãos estendidas para que você volte para Ele e volte a experimentar desse relacionamento que perdemos com Ele. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Mas às vezes pensamos ou colocaram na nossa cabeça que Deus vai nos tirar coisas. Deus vai tirar coisas que matam você.
Deus vai tirar coisas que afastam você dele, mas vai lhe dar coisas que você jamais sonhou em ter. E jamais você pôde ter. E coisas não são coisas materiais. Paz que você não vai comprar com dinheiro, que você não vai comprar com casamento. Felicidade que não vai ser numa festa, num barzinho que você vai achar. Prazeres que não vão ser na prostituição que você vai encontrar. Todas essas coisinhas que a gente fica preso, se pegando, dando risada por causa do efeito de um álcool, por causa do efeito de um som, de uma música. Essas coisinhas míseras, que você precisa estar dependente dela para voltar a ter essa sensação de novo. Deus não precisa ter isso. Você desfruta isso 24 horas, sem precisar do efeito de uma bebida, sem precisar que alguém toque um som para que você possa ouvir ou balançar o seu corpo. Isso é natural para os filhos. Isso é dos filhos. Deus nos deu isso gratuitamente, para que os filhos experimentem prazer e paz e alegria na presença dele. Mas nós nos tornamos mendigos. Nos afastamos de tal jeito de Deus, que deixamos de ser filhos e passamos a ser pedintes. Um pouquinho de prazer, por favor. Um pouquinho de felicidade, por favor. Que vida miserável é essa que o diabo nos deu e nós continuamos mendigando e achando que estamos bem, por causa de um prazer temporário, momentâneo, passageiro, cheio de consequências. Onde você está? Onde você está? Que vida miserável é essa que você tem vivido e está se dizendo satisfeito pela essa vida miserável que está vivendo? Como inimigo de Deus, contando com as migalhas que caem da mesa dele, dada aos filhos dele. Deus nos deu uma vida, amados, incomparavelmente melhor do que você tem vivido. E uma vida fundamentada num relacionamento perfeito com Ele. Onde quando você se relaciona com Ele, as demais coisas vêm ao equilíbrio. E as finanças vão melhorar, não é porque Ele te deu coisas, é porque você aprendeu a ouvi-lo e atender os conselhos dele. O seu relacionamento vai mudar, não é porque Ele transformou o seu marido ou transformou a sua esposa. É porque você aprendeu com ele como conviver, respeitando, amando, cumprindo o seu papel, e vem um equilíbrio. E a gente está aqui buscando um Deus mágico, que faz uma magicazinha e aparece. Por quê? Porque o mundo tem ensinado isso pra gente. E aí a gente vê as pessoas desesperadas, buscando felicidades em lugares errados, onde a felicidade está gratuita. E a gente ouve um ditado maligno, que diz assim: de graça nada presta. Sabe por que o diabo diz isso o tempo todo? Porque o que Deus tem para você é de graça. Aí você prefere pagar oferendas, aí você prefere pagar novenas, missas, sei lá que troço mais você precisa falar, campanhas. Deus deu de graça. Deus deu de graça. E o diabo colocando na sua cabeça que de graça ninguém empresta. Aí você fica anos e anos e anos com essa vida miserável, com essa vida de dependência de prazeres momentâneos, achando que está tendo o quê? Nada. Você fez tanto, você faz tanto, que relação você tem com Deus? De pedinte, né? Deus me dê isso. É isso que eu estou falando. Deus é um chamado para próximo dele, para estar com ele, para experimentar dele, para ouvir ele, para receber conselhos dele, para passear com ele, para estar com ele 24 horas, meu Deus. Não num local, não numa missa, não num culto, não numa sessão espírita. Passeando com Deus, que você conversa, que você pode bater um papo, que você pode pedir conselho todos os dias, todos os momentos, porque não está condicionado ao local, não está condicionado a rito. Seu filho tem algum ritual para chegar até você? Acender quantas velas para você, para o seu filho conversar com você? Quantas oferendas você vai fazer para o seu filho falar com você? É isso que Deus quer. Você tem um relacionamento de pai para com filho, de filho para com pai. É isso que Ele quer. Sem ritos. Liberdade de chegar e poder falar: pai, eu estou me sentindo desse jeito. Pai, olha meu sentimento, olha como eu estou. Pai, está difícil. Me orienta, o que eu posso fazer? Essa é a vida que Deus estabeleceu. Você precisa, o homem precisa ser salvo porque ele está perdido. O homem precisa ser salvo porque ele se tornou inimigo de Deus.
Não precisa ser salvo porque ele está tão preso nas porcariazinhas momentâneas que ele não consegue enxergar a verdade, que o tempo está escorrendo, 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 escorrendo. E quando ele se der conta que tudo que ele passou não valeu a pena, perdi tanto tempo da minha vida. Mas é o que está acontecendo. E o tempo não espera ninguém. Ontem você era adolescente. Você foi criança. Muitos aqui já passaram dessa etapa há muito tempo. E o que ganharam? Faz um retrospecto aí rápido. Riu tanto, né? Às vezes eu com uma balada, rapaz, essa balada da minha vida. Aí depois coloca a balada comparada com todas as porcarias que você está vivendo aí jamais. Discussão, briga em casa, problema de família, dívida, tudo acabado. Não, mas eu vou tomar uma hoje e vou ficar feliz. Quando passar o efeito, não. Aí você como? Tá tudo aí esperando, né? Mas é isso que o diabo tem feito com muitos aqui. Enganado, envolvido, e a gente achando que esses prazerzinhos de final de semana, o cara passa a semana toda trabalhando, não vai chegar sábado. Loucura. Loucura. É louco. Eu prefiro passar de domingo a domingo em paz do que chegar e esperar no final de semana para tomar uma coisa e depois segunda, terça, quarta, quinta. É louco. A gente é cego a tal ponto que a gente não enxerga isso. Mas só nos cegos a tal ponto que não enxergamos isso. Amados, precisamos da graça de Deus para trazer libertação ao nosso entendimento. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, dentro de tudo isso que eu estou falando com vocês, que está em Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versículo 18 em diante. Eu só estou lendo a Bíblia e explicando o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Quando você ficar chateado comigo, fique não, é assim mesmo. A verdade tem que ser dita. Você pode até não concordar com ela. Romanos capítulo 1, versículo 18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Por que se manifesta a ira de Deus? Porque nós somos o que, gente? Sem Deus, sem Jesus, somos o que? Inimigos. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Então tudo que a gente pode ver, você está respirando, você está andando, você está caminhando, isso vem de quem? De você mesmo? Não, claro que não. A gente é tão forte, toma uma queda, bateu a cabeça e já era. A gente é tão forte, a gente se acha tão valentão, né? 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, coisas que não vemos, o oxigênio nós não vemos, né? Não vemos o mover que o planeta está fazendo e muitas coisas mais, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. É possível ver Deus em tudo. Você pega lá, vai fazer a plantação, botou lá a semente, regou, adubou, ela cresceu como? Você botou ela para crescer como? Eu botei um adubozinho, ela cresceu, foi? Quando a gente estuda biologia, você entende que tem um processo chamado fotossíntese. Esse processo é um processo que depende da luz do sol, de gases como oxigênio e gás carbônico para a planta crescer. Você fez o mínimo, que era botar água e adubar. É o mínimo, porque ela só cresce por causa do processo que você não fez nada. Que vem de quem? De Deus. Tanto é que se o sol apagasse, você poderia plantar, adubar, estava todo mundo morto, porque não cresce. Você entender como as coisas de Deus são bem visíveis e perceptíveis. Oxigênio, quem que cria oxigênio? Qual a empresa? Diz o nome da empresa que criou oxigênio aí. Você está respirando? Foi ele que fez. Você está usando. Você paga quanto para respirar? É de graça. Depois você vai dizer que de graça não presta? Você está vivo, né? 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Não, tem conhecido? Você está na boca o tempo todo, Deus te abençoe. Ou Deus me ajudou. Ou Deus me fez isso.
Não é você que está dizendo? Não foi você que está dizendo que Deus te deu isso, que Deus te ajudou, que Deus, a paz e a misericórdia de Deus. E quando você cai doente, você faz o quê? Deus me ajude. Então, alguma coisa você deve conhecer de Deus. Nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e em seu coração insensato se obscureceu. Como assim discursos? Não, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Respirando que não condenado, já disse que não acredita em Deus. Comendo que não condenado, só Jesus mesmo. Tomando banho de praia, que foi ele mesmo que criou aquela praia, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia. 22. Dizendo-se sábios, é porque eu estudei, eu fiz faculdade e tal, eu me tornei PhD e pelo estudo eu descobri que Deus é uma ideologia, pelo estudo eu descobri, se tornou louco. Para ficar mais inteligente, ficou pirado agora. Agora que ficou doido mesmo. Então 22, dizendo que os sábios tornaram-se loucos. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível. Vamos fazer as estatuazinhas aí para adorar. A palavra diz que a terra é o escabelo dos pés de Deus. Ou seja, é onde Deus descansa os pés. Você vai fazer que imagem representando Deus, pelo amor de Deus? Vai pensar em quê? Não tem nem como imaginar. Deus invisível. Na semelhança de homem corruptível, imagem de homem, de ave, imagem de animal, quadrúpede de répteis. 24. Pelo que também Deus os entregou, ou seja, Deus permitiu, como você é inimigo, permitiu que as concupiscências, que são os desejos do seu coração, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si. Não é isso que vocês querem? Continuar na imundícia? Porcos almejando por lama? Deus permitiu que vocês, como os porcos, continuem na lama. Embora há uma tábua de salvação. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Isso a gente vê todo dia. O cara bota um paletó, começa a falar bonito. Se tiver olhos azuis, então, melhor ainda, né? Chama logo a atenção. Não, o cara é bom. Você conhece ele de onde? A gente honra mais as pessoas do que a Deus, que é bendito eternamente, amém. 26. Pelo que Deus entregou as paixões infames, para que até as mulheres mudem o uso natural no contra a natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflando em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Hoje nós temos um mundo aí que, se você falar de homossexualismo, você é homofóbico. Crente pode chamar de ladrão, mas gay não pode falar que é gay não, porque é homofobia agora. Uma vez um colega meu de história conversando comigo, ele falou: Jackson, à luz da biologia, ele sabia que eu era pastor, mas falou assim: à luz da biologia, como é que a biologia vê o homossexualismo? Eu sou de biologia, sou de história, me fez a pergunta, e do lado professor de geografia e um professor de português. E ele me fez a pergunta: à luz da biologia, como é o homossexualismo? Eu falei: à luz da biologia é uma aberração. Aí ele pulou: Ê! Que palavra é essa? Essa palavra é muito dura. Você deixou eu continuar? Aí o professor de geografia falou: deixa ele continuar, vamos ver o que ele quer dizer. Aí eu disse a ele: olha, não vou nem falar de Deus, nem no contexto de Deus, para você dizer que é religião. Mas você sabe por que os animais têm relações? Para se reproduzir e para aumentar a espécie. Se na natureza dois indivíduos, dois animais do mesmo sexo se juntam, aquilo é prejuízo. Por que é prejuízo? Porque a espécie tende à extinção, tende a deixar de existir. Então na natureza, animais como esse tipo, ou eles são pelo próprio bando destruídos, ou por si ser morrem. Porque isso é contrário ao que Deus estabeleceu. Aí quando eu expliquei a ele, aí eu passei para ele: me explique agora se eu estou certo ou se eu estou errado, porque eu não estou falando de religião. Ele: não, é porque a gente vai pensar desse ângulo.
Ah não, porque o mundo está violento, pode ter um casal de 2 homens ou 2 mulheres e vai adotar os filhos. É para você produzir filho natural. Você devia perguntar para ele e valor da história. O que você pensa sobre a história? Você falava para ele de Babilônia, de Roma. De Roma. Era bom se eu estivesse lá, que você é profeta, você dava alguma lei. E aí o versículo 22, você leu, né? 22, dizendo-se sábios. Tornaram-se loucos, mas nós é que somos considerados loucos. Né? Você vê, né? A gente é acostumado a isso, na liturgia, na religião, a ser considerado loucos. Nós somos loucos, né? Mas aí você retorna com uma pergunta como essa e é interessante. a resposta. Eu fico observando que é interessante o seguinte. Você já viu que tem coisas que são criadas por determinadas coisas? Ou seja, a gente cria determinadas coisas para determinado fim. Se você, dependendo do que você está pegando e usar para outro fim, vai dar problema. Exemplo, pegar um exemplo simples, um liquidificador. Você comprou na loja um liquidificador caseiro. Então ele ali vai fazer suquinhos, né, coisas ali dentro de casa. Se você tiver uma indústria e precisar de usar materiais um pouco mais pesados, né, vai servir? Porque ele não foi destinado para aquilo. Deus nos criou com um propósito, deu uma definição clara pra gente. A gente quer mudar e quer que dê certo. Não vai dar certo nunca. Não vai dar certo nunca. 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, porque Deus não aprova logicamente, assim Deus deu continuidade e continuou deixando que eles tivessem esse sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não é isso que querem? Quem surge, surge mais. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis ao contrato, ninguém pode falar mais, não existe mais palavra hoje, irreconciliáveis, sem afeição natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não só praticam, ainda dizem, faça mesmo, ainda apoia outros. Amados, nos tornamos inimigos de Deus, e essas coisas que eu fui citando aqui, talvez você pense assim, meu vizinho é um descarado, meu. Está falando de você. Isso é você. Murmurador, invejoso, que inventa mal, não obedece pai e mãe, é infiel no contrato que essa palavra não vale nada, não tem palavra. Hoje até com o contrato está dando trabalho. Antigamente bastava dizer, olha, tal dia vamos estar lá. Era certo. Podia fazer, chamar todo mundo e ter festa. Palavra. Perdemos isso. Somos mentirosos, enganadores. Isso é a nossa realidade. Isso é o que acontece quando nos afastamos de Deus. Essas porcarias todas ficam na nossa vida. E aí você pergunta, por que isso fica na nossa vida? Porque uma vez independente, a gente se tornou também egoísta. Só pensamos na gente. Queremos o nosso bem-estar e não do outro. Você acha que os casamentos estão falindo hoje por quê? Que os casamentos estão dando errado por quê? Por causa disso. 2 egoístas juntos, como é que casa? Mas é o que tem feito aí o dia todo. Bota um homem casado com a mulher que ela tem que me satisfazer. Ele tem que me satisfazer. Não vai dar certo nunca, não vai dar liga nunca. Você é egoísta, ela é egoísta. Todos os dois querendo aproveitar do outro. Tirar do outro. Porque ele não faz tal coisa, não me sinto bem. Porque Jesus disse que a melhor coisa é dar do que receber. Por isso que ele não veio cobrar de você. Não é Deus. Não poderia chegar aqui, você tem que me fazer isso. Não. Ele veio dar a vida, veio dar um momento com ele, se relacionar com você, experimentar disso. Acabou. E ainda fica chateado com Deus. Bora matar. Matar por quê? Ele pediu o que de você? Pediu nada. Ele amou, respeitou. Se você fizer isso no seu casamento, vai dar certo. Se você se doar, se você estiver disposto a servir, a cumprir, a amar, acabou. Não, mas ele pode fazer, claro, você vive no contexto de mundo. Contexto de mundo, meu irmão, não dá nada certo, não. Contexto de mundo é isso mesmo. É bagaceira pura. Em Jesus a vida. Em Jesus a mudança. Então, está claro
por que o homem precisa ser salvo? Ele perdeu o quê? O relacionamento com? E essa perda de relacionamento gerou todas essas misérias que nós estamos vendo aí. Mas Jesus, que a gente leu no capítulo de Mateus, né? Capítulo 18, versículo 11, veio. Glória a Deus por isso. Jesus veio salvar o que havia se perdido. Jesus veio me salvar. Jesus veio salvar você. Jesus veio nos dar a esperança que nós não tínhamos antes. Ele veio restaurar o nosso relacionamento com Deus. Jesus veio fazer a ponte. Ele veio nos reconciliar com o Pai. Ele veio agora fazer o que ninguém de nós poderíamos fazer e nem estávamos interessados em fazer. Ele se tornou a ponte de ligação entre nós e o Pai. Por isso que ele declara lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou por meio de quem você pode chegar e ir ao Pai. Por quê? Porque você não consegue, você não tem força, você não tem interesse. Mas em mim é possível chegar até Ele. Então eu dei exemplo de como você viver, de como você se relacionar com as pessoas, por mais difíceis que elas sejam, como se relacionar com os inimigos, como se relacionar com aquelas pessoas que querem o seu mal. Ele ensinou a gente isso. Então quando olhamos para Jesus e nos apegamos a Ele, Jesus nos faz uma proposta muito séria. Qual é a proposta que Jesus faz? Primeiro você sabe quem você é? Primeira coisa você sabe quem você é? Bem, então Jesus nos leva a ter o entendimento de quem somos, onde estamos caminhando, o que estamos fazendo. E nesse conhecimento a gente fala, Jesus, eu sou ruim demais. Eu pensava que eu era bom, porque uma pessoa necessitada lá, eu ajudava e eu pensava que era bom. Aí Jesus deixa claro que bom só há um, que é Deus. Mas Ele se tornou o caminho pelo qual podemos chegar ao Pai. E quando você reconhece que é pecador, você se arrepende dos seus pecados, você tem uma oportunidade de voltar para Deus. Só que, gente, a coisa não é assim tão simples. Por que não é assim tão simples? Você nasceu em pecado. Eu nasci em pecado. Nascemos no império das trevas, então é natural para nós vivermos assim, fazendo maldade. É normal pra gente. Vamos chegando. Calma, isso. É a confirmação da palavra. Deus vai ter que manifestar de algum jeito que ele está ouvindo e está contente. Pronto, chuva. Né? Chuva. Como se Deus falasse assim, estou aqui, estou gostando, continue. Chuva. Amados, então, não é tão simples. Não é tão simples a gente voltar para Deus. Porque não é tão simples. Nascemos no pecado. Passamos uma vida inteira fazendo erros e vivendo para nós mesmos. Como então ir para Deus? Como então voltar para Deus? Nós vivíamos no império chamado Império das Trevas. Nós estávamos escravizados por Satanás. E estávamos acostumados. Então tudo que as pessoas faziam para nós era normal. Vivíamos desse jeito também. Mas quando começamos a entender, falamos, Jesus, e agora? Como é que eu posso me salvar? Como é que eu posso mudar para ser uma pessoa agora que viva para Deus? Só tem um caminho. Você precisa morrer. Morrer para nascer de novo. E quando você nasce de novo, você nasce num novo reino, que é o reino de Deus. O que simboliza na palavra essa morte é o batismo. Então o batismo não é um evento qualquer. Não é um evento de festividade. O batismo não é
uma alegoria, é a representação clara de que eu estou me sepultando para este mundo e ressurgindo, nascendo num novo mundo, com um novo pensamento, com a nova mentalidade, com a nova disposição. Isso não quer dizer que você mudou do dia para a noite, porque você está todo sujo, imundo, muita lama, muita porcaria pegando em você. Mas no caminhar com Jesus você vai sendo limpo, purificado, trabalhado, até que suas vestes sejam alvas como a dele. Esse é o caminho que estamos. Então Deus nos trouxe para Ele, por meio de Jesus, e por meio do próprio Jesus, mediante a ação do Espírito, Ele faz o quê? Nos limpando. Aproveita a oportunidade que Deus tem dado a você. Noite a noite, dia a dia, Deus tem anunciado um evangelho de salvação. Não é evangelho para você vir buscar coisas, não é evangelho para você vir para adquirir coisas, mas um evangelho da verdade, onde está centrado que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, e por Ele podemos estabelecer nosso relacionamento com Ele. E se hoje eu sou filho, eu não sou mais pedinte. Eu posso apresentar ao meu pai necessidade, mas preciso ficar, me dá uma esmolinha, por favor. Amados, entendam isso. Deus precisa salvar os homens, porque os homens estão perdidos. E se eu estou falando aqui hoje, se eu estou anunciando isso para vocês, revelando isso para vocês, é porque o Senhor tem movido nossos corações para agir como Jesus fez. E não pensar, não, eu tenho Deus. Mas é para mostrar a vocês que eu sou tão responsável hoje, que Ele me alcançou, que eu preciso comunicar a vocês que existe uma solução e uma mudança na vida de vocês. Existe um caminho de transformação para mudar a sua vida, para mudar a sua história, para mudar seus caminhos, e que não será em nenhum rito religioso que você vai conseguir. Então pare e pense. Vamos deixar de buscar migalhas do Senhor. Será que você não entendeu que por onde você está indo, as mudanças que você tentou fazer não deu certo? Será que você não enxergou isso? Será que só eu que estou enxergando isso? Só eu que estou vendo isso? Que você tem tentado, não está conseguindo, porque você está indo para o lugar errado? Só existe um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Não existe outro. Você pode até tentar se enganar, mas vai continuar sentindo o mesmo vazio, a mesma falta, que só vai ser restaurada em Deus, amados. Amém? Permita que o Espírito Santo fale com vocês. Sobre sua cabeça. Conversa com Ele. E se você